Vamos começar falando um pouquinho do Sérgio Moro, porque esse assunto está tomando conta do noticiário, viu? O ministro Dias Toffoli, abriu um inquérito para investigar o ex-juiz da Lava Jato por suspeita de fraude em delação premiada. O caso anterior à operação envolve o ex-deputado estadual de Curitiba, Antônio Celso Garcia, mais conhecido como Tony Garcia, que diz ter sido obrigado a gravar pessoas de forma ilegal a pedido de procuradores e do então juiz, depois de firmar acordo de colaboração no ano de 2004. Essa abertura de inquérito obviamente repercutiu e eu quero entender do ponto de vista político o que significa isso. Renato Batista. Paulo, bom dia a toda a nossa audiência. Olha, o Sérgio Moro está passando por um processo em que absolutamente todo mundo está contra ele. Ele está enfrentando o processo de cassação do seu mandato no TRE do Paraná e agora esse processo que também é absolutamente vazio. É preciso que as pessoas entendam. Este sujeito, Tony Garcia, ele foi condenado, preso, condenado em instâncias superiores por corrupção, por fraude, por desvio, que prejudicou milhares de pessoas. E agora esse sujeito reaparece com um caso 20 anos depois do ocorrido de 2004, dizendo que a colaboração premiada que ele fez em 2004, ele teria sido usado. Mas é óbvio, ele fez uma colaboração premiada e ele era um informante da 13ª Vara de Curitiba. E agora ele está utilizando isso para criar aí mais uma celeuma contra o Sérgio Moro, um processo que foi enviado foi enviado para a PGR pelo juiz Eduardo Apio, que hoje comanda a 13ª Vara de Curitiba e ficou muito conhecido por utilizar no sistema de entrada do tribunal o e-mail, a senha Lula 2022. E eu não vejo a turma defensora do governo federal hoje falar que o juiz Eduardo Apio é um juiz parcial, mas para o Moro vale. E aí o Supremo Tribunal Federal abre este inquérito para investigar algo que, se fosse crime, se a gente pudesse levar as palavras do senhor Tony Garcia a sério, já estaria prescrito, porque faz mais de 20 anos. Então o Moro sofre uma perseguição das mais absurdas que eu já vi nesse país, Paulo. O Tony Garcia foi ouvido 3 vezes no ano passado, justamente para tratar lá no Supremo dessas acusações contra o Sérgio Moro. E nesses relatos que ele fez, ele diz que ele seria uma espécie de colaborador infiltrado dentro do mundo empresarial e também do mundo político. Faz algum tipo de sentido essa fala do Tony ou não? Não dá para saber, Paulinho, não dá para saber se faz sentido ou não, por isso que o inquérito que está sendo aberto contra o Moro, não é, vai esclarecer a situação toda, se realmente faz sentido ou não faz sentido a acusação do Tony Garcia. E eu concordo com o que o Renato colocou aqui, de certa forma. Impressiona como a oligarquia política e jurídica está se fechando contra a Lava Jato e o maior expoente, que é o Sérgio Moro, está sendo fritado, seja na Justiça Eleitoral e agora seja no STF. Mas é bom lembrar, Paulinho, que esse é um inquérito, não é um processo ainda finalizado, encerrado. E eu só complemento, Renato, que você colocou aqui, que a Mônica Hart, que antecedeu o Apio, né, na Câmara do Gabriela. Moro, Gabriela, ela havia anulado a delação premiada. Ela havia anulado a delação premiada em pedido do Ministério Público Federal. Ou seja, tem alguma coisa estranha nesse trâmite todo aí, porque nós vivemos no Estado Democrático de Direito, apesar de eu concordar contigo que esse crime está prescrito, de fato está prescrito, não há crime depois de 20 anos do fato que ocorreu, mas se for descoberto que um juiz utilizou meios espúrios para gravar empresário sem ordem judicial, para gravar empresário de forma informal, para fazer tipo flagrante ilegal, inconstitucional, tem que ser apurado, sim. Que não seja para condenar o Moro, porque o crime já foi prescrito, mas que seja realmente para dar luz a essas práticas que tem que ser expurgada do Estado Democrático de Direito. Ô Ju, eu vi que você discordou do PP, minha amiga, por quê? Não, o esforço que o PP fez agora para justificar é impressionante. Se você entende que o crime já está prescrito, qual é a lógica de você querer investigar, gente?
A gente precisa entender que o direito ele tem vários princípios e um deles é da prescritibilidade. E por que esse princípio existe? Exatamente porque a sociedade convencionou que se passar muito tempo depois de certas práticas, não tem por que você movimentar o poder judiciário, que é caríssimo, para investigar essas práticas, seja qual crime tenha sido. Que tivesse sido homicídio, suspeita de homicídio, não seria investigado. Agora, o que chama atenção, gente, é a caçada contra Sérgio Moro, porque, inclusive, o Supremo não é o foro correto para a ação. Quando houve a suposta prática de algo que a gente não sabe o que é, porque, como os colegas falaram aqui muito bem, está em sigilo, ninguém teve acesso aos autos, sequer a defesa de Sérgio Moro teve acesso aos autos. Mas quando houve a suposta prática, o Sérgio Moro não era senador, ele era juiz. Então não tem nenhuma tese que justifique o carregamento desse foro para o Supremo. Então é tão claro, assim, é triste que a gente veja que o judiciário esteja se prestando a esse papel de promover uma verdadeira caçada às pessoas que protagonizaram a Lava Jato. E aí, Paulinho, vou ser bem sincera contigo, não vai adiantar tentar desqualificar a Lava Jato. As pessoas sabem o que foi a Lava Jato. As provas que foram levantadas, os depoimentos, o dinheiro que todo mundo sabe que foi desviado, já é conhecido. Então você pode se vingar de um, você pode se vingar de outro, mas o povo sabe que houve o maior esquema de corrupção do planeta, aconteceu no Brasil e foi desvendado na Lava Jato. Mas assim, é triste que uma situação praticada supostamente há 20 anos atrás seja investigada agora. Parece que é como se não houvesse mais o que fazer no Brasil. Só para complementar e me fazer esclarecer, né? O fato de 2004 realmente está prescrito, mas ao que tudo indica, o processo é sigiloso, a gente não sabe qual que é o teor dele. Nem o Moro sabe. O Tony Garcia, ele foi utilizado como fonte do Moro durante a Lava Jato também. Então, os atos dele de forma ilegal teriam transcorrido até 2016, 2017. O PP. Ou seja, nesse caso, alguns crimes poderiam não estar prescritos. PP, ontem à noite o Moro foi lá no X e disse o seguinte: não temo qualquer investigação, pois sempre agi com correção e com base na lei para combater o crime. Mas lamento a abertura de inquérito sobre fatos de quase 20 anos atrás e ao qual minha defesa não teve acesso, com base nas fantasias confusas de um criminoso condenado e sem elementos que a suportem. Mano, como é que você viu essa declaração? Olha, várias coisas me chamam a atenção nesse caso. Primeiro, se a gente está falando da atuação do Moro como juiz, a gente devia dar um passo atrás e refletir sobre como o sistema de justiça brasileiro faz ou não um controle de qualidade da atuação dos juízes. Porque, afinal de contas, como que uma suposta atitude incorreta de um juiz só vem à tona 20 anos depois, porque o juiz se tornou senador e a gente sabe de toda a repercussão política que a atuação do Moro causa. Em tese, a atuação de um juiz deveria ser objeto de escrutínio por parte do sistema de justiça no seu cotidiano, na sua rotina. Juízes precisam atuar segundo a lei e não segundo o interesse político de ocasião. O que é algo que também nos merece uma outra reflexão como sociedade. Porque, veja, quando a gente sai dessa notícia agora e pensa nesse fenômeno da percepção política sobre o judiciário no Brasil, faz muito tempo que boa parte da sociedade olha para o judiciário e diz que ele não está sendo imparcial, que ele está cumprindo um papel político. Primeiro, durante o momento da onda da Lava Jato, eram os petistas que olhavam para a justiça e diziam: a justiça não está seguindo a lei, está fazendo uma perseguição política. Os ventos da política mudaram e agora outro setor da sociedade olha para o judiciário e diz: o judiciário não está seguindo a lei, está fazendo política. Conclusão: a sociedade brasileira, de forma ampla, apesar de sustentar um dos sistemas
judiciais mais caros do mundo, não confia de fato na sua justiça. E isso é um problema muito grave, independentemente do mérito de cada processo específico. O fato de a sociedade brasileira olhar para o judiciário e ver muito mais um órgão que atua de acordo com os ventos da política e não segundo o império da lei, é algo que depõe contra a nossa qualidade institucional, que depõe contra a condição da nossa democracia. E se a gente analisar as instituições como um todo, o Poder Judiciário não teve uma meia-culpa, né, nesse processo. Nenhuma. Então a gente teve um movimento antipolítico muito forte no Brasil, certo? Uma aversão ao que se refere de establishment, e esse establishment não entendeu esse movimento e até hoje não olha para trás e fala o seguinte: olha, peraí, para ter surgido esse movimento, algo de errado a gente fez aqui, certo? Algo aconteceu aqui, porque não é possível que as pessoas se revoltaram assim do nada. Teve uma causa. E essa causa, acho que foi uma omissão muito clara, né? E um processo de injustiça gigantesco no país. E quando a gente olha algumas coisas, por exemplo, todos os escândalos que a Lava Jato desvendou, o Congresso, por pressão da sociedade, tentou responder de algumas formas. Entre outras, criou a lei das estatais, para tentar criar uma governança minimamente séria e criar restrições sobre quem pode ser indicado. Aí o que acontece? Uma decisão monocrática de um ministro apenas acaba com a lei das estatais e depois o ministro vira ministro da Justiça. Eu vi que a Ju pediu e o Renato também. Vamos lá, Ju. Na linha do que o Mano falou, e quando paira essa desconfiança em relação ao Poder Judiciário, a gente vê um abalo profundo do conceito e da sensação de democracia, né? O que as pessoas mais questionam hoje, por exemplo, é a punição que se estabelece para os magistrados quando eles, por exemplo, são demitidos. Quando o magistrado pratica algo errado, que vai contra o Estatuto da Magistratura, ele é aposentado compulsoriamente. Eu comentei no meu Instagram ontem uma juíza que foi aposentada em 2019 porque tentou liberar o filho dela acusado de tráfico. Ela simplesmente recebeu dos cofres públicos R$925 mil em 2023. Então, é uma desigualdade tão grande de tratamento entre os cidadãos no Brasil e que a gente precisa colocar uma lupa sobre isso, porque não é normal você sacrificar a maioria da população e que essa maioria da população ganhe R$1.500, R$2.000 para poder manter esse tipo de estrutura, gente. Então, eu gostaria muito de ver o Judiciário, aí é competência do Supremo, apresentar projeto de lei de reforma do Judiciário. Se o juiz foi condenado por ter feito coisa errada, ele tem que ser demitido, exonerado como qualquer outro servidor público, não é aposentado e continuar recebendo salário. Aliás, vamos falar de teto remuneratório. A maioria dos juízes não recebe apenas no teto, tem várias outras verbas indenizatórias. Isso é revoltante. É revoltante, porque é à custa de suor de muita gente que esse tipo de privilégio é mantido no Brasil. É a maior prova do sistema de castas brasileiro, enquanto que a gente deveria estar brigando para as pessoas serem tratadas como iguais. Mas, reforço, essa busca, esse puxado do STF para essa ação não tem justificativa, o foro não seria no Supremo, como o PP disse corretamente, o crime já estaria prescrito. Então, o que nós estamos observando, sim, é uma caçada contra Sérgio Moro, que conseguiu mostrar em que base se estabelece boa parte da política do PT e como funciona o aparelhamento das empresas estatais. E ele está sendo perseguido, assim como Deltan perseguido também. Perfeito. Renato, vamos lá. Eu só acho importante pontuar, ainda quando o assunto é sobre o Moro, de que hoje ele vive um dos processos mais injustos de cassação. E olha que eu já presenciei alguns, viu, Paulo Matias? Um dos mais injustos que eu já vi, que é movido por um processo feito pelo PL, em conluio junto com o PT, para cassar o mandato dele de senador da República. Trocando em miúdos aqui o que significa a ação proposta pelo PL e pelo PT. Eles alegam que o Moro, enquanto pré-candidato a presidente, ele se utilizou de recursos do fundo partidário e esses recursos que foram gastos com ele beneficiaram
a eleição dele no Paraná. Ele teve mais estrutura de campanha do que outro. Exatamente. Só que eu fui acessar o processo, né? A acusação, né? A acusação, vi o depoimento do Moro perante o TRE do Paraná, e aí lá eu descobri algumas inconsistências gigantescas. Como, por exemplo, o PL argumentar de que o Moro, por ele ter segurança privado, carro blindado, enquanto ele ainda estava afiliado em outro partido, isso configuraria um gasto de campanha que o beneficiou e desequilibrou a eleição no Paraná. Eu queria saber qual candidato que acha popular ou interessante sair andando por aí com um monte de segurança e carro blindado, ainda mais se tratando de um ex-juiz que investigou a corrupção e que foi ameaçado de morte pelo PCC. Isso ficou claro e comprovado esse ano. E aí alegam isso para caçar o mandato dele. Colocam na peça, Paulo Matias, gastos que não são de campanha, gastos que o partido fez com dirigentes partidários para visitarem reuniões. Me mostre um gasto que está dito nessa peça de acusação que mostre que beneficiou a eleição dele. Isso é um absurdo. Eu já sei até qual imagem você vai pegar. Ele acessou o Google. Eu já sei até a imagem. É uma peça de ficção para caçar o mandato de um sujeito que foi legitimamente eleito. Querem combater o Moro, combatam na área política. Não venham inventar peças, acusações para caçar mandato, ou como essa agora do senhor Tony Garcia de 20 anos atrás. O PP tem movimento, né? O movimento tá claro. Assim, primeiro assim, se tem um elogio que tem que fazer a Lava Jato, que a Lava Jato foi o primeiro movimento no Brasil contra a oligarquia política e acabou pegando vários políticos e vários empresários, né, em corrupção. E aí o que aconteceu? A oligarquia política e jurídica se fecharam e fizeram uma reação contra a Lava Jato. Então, infelizmente, quando você pega o que a Lava Jato deixou de legado, foi quase nada. Muito por culpa também dos procedimentos espúrios feitos durante a Lava Jato, não é? E eu critiquei isso durante a Lava Jato, como eu critiquei várias vezes também ações completamente equivocadas, do meu ponto de vista, contra o Bolsonaro. Ou seja, eu sou extremamente imparcial quando o assunto é questão jurídica, porque eu defendo sempre a lei e sempre o Estado Democrático de Direito. Agora, o que o Renato falou aqui, não dá para passar pano no Moro, não. O Moro, quando ele foi pré-candidato pelo Podemos, o Podemos colocou na pré-candidatura dele mais de 20 milhões de reais. Isso é mentira. Não foi só carro blindado, não. Você tá mentindo. Foi pesquisa Mostre qual é o gasto. Mostre qual é o gasto que é um gasto de campanha. Uma pesquisa qualitativa para presidente da República beneficia o quê numa eleição de senador no Paraná? Pelo amor de Deus. Tem muita coisa. Nenhuma aí. Tem 20 milhões. Nenhuma. Tá descrito. Eu não vou falar nenhuma. Isso é uma ficção. Isso é uma ficção. Isso é uma ficção. A peça de ficção. Tá ponto. Agora, é importante destacar o seguinte. Não tem ponto não, que você não conseguiu citar nenhum. A jurisprudência do Tribunal Superior Eleitoral, nesse caso específico, não é casuística contra o Moro. Inclusive, teve uma candidata senadora... Não se compara com a candidata senadora pro Mato Grosso. Mato Grosso do Sul. Mato Grosso do Sul, qual é o nome dela, você lembra? Selma Arruda. Selma Arruda, que teve o mesmo caso julgado pelo TSE e perdeu o mandato. Perdeu o mandato porque ela se colocou como pré-candidata, gastou milhões a mais antes da candidatura para o Senado e extrapolou o teto. Mostre... Ou seja, não é casuístico a decisão do TSE contra o Moro. Posso falar? Mostre qual é o gasto de campanha que beneficiou o Sérgio Moro na eleição do Paraná. E aí a gente entra em um acordo. Não há. Segurança não é gasto de campanha. Passagem para dirigente do Podemos do Ceará. Fazer uma reunião em Brasília não é gasto de campanha. Muito menos na eleição do Paraná. É isso que vocês precisam entender. O Moro contratou uma empresa de comunicação, botou 17 milhões de reais lá na pré-candidatura dele. Tá aqui, tá comprovado aqui. 16 milhões. Não adianta ganhar no grito a discussão. Não adianta ganhar no grito a discussão. Veja como foi. Veja o gasto, veja o depoimento do Sérgio Moro perante o TRE do Paraná. Quem gastou isso foi o partido e contratou para todo o partido para comunicação. Então tem que caçar todos os candidatos do Podemos que foram beneficiados com isso. Todos os candidatos. A regra do TSE. A empresa de comunicação foi utilizada com todos os candidatos. Foi estruturado. Todo partido contrata uma empresa de comunicação para cuidar da comunicação de todos os candidatos. Não era exclusiva do Moro. É só você ver os...
Esses 16 milhões de reais foram exclusivos para a pré-candidatura do Não foi. Ele não gastou foi. Essa 16 milhões de reais a mais do que os outros candidatos a senadores. Essa é mentira.